Boa noite a todos os moradores da rua Inês Almeida. E a todos que estão aqui presentes, talvez não morem aqui, mas estão aqui porque foram convidados ou estão aqui pela providência de Deus também. Amém. Hoje vamos falar um pouco sobre a nossa maior esperança como cristãos. A nossa esperança como cristãos está apenas numa pessoa, está em Jesus Cristo. Ele é a esperança de todos nós. E nessa noite vamos falar um pouco da palavra de Cristo e da sua história. Eu queria ler com vocês, nesse momento, um relato do Evangelho de Mateus, que se encontra no capítulo 14, versículo 14, onde fala um acontecimento que ocorreu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 14, versículo 14. Vamos falar algumas passagens bíblicas no decorrer dessa noite, mas eu vou citando e mencionando os versículos e capítulos. Mas para início vamos ficar em Mateus 14, versículo 14. Onde está escrito o seguinte: ao sair Jesus do barco, ele viu uma grande multidão e sentiu compaixão daquela multidão e curou todos os doentes. Amém? Amém. Esse texto fala que Jesus encontrou uma grande multidão. E ao olhar para aquela multidão, Jesus viu ali os seus problemas. Cada um que fazia parte daquele povo tinha problemas, dificuldades. Talvez tivesse pessoas ali no meio do povo que tivesse passando crises no seu casamento. Talvez tivesse pessoas no meio da multidão que tivesse passando problemas porque tinha perdido um ente querido. Talvez tivesse pessoas no meio da multidão que estavam passando problemas porque talvez alguém da sua família está escravizada no vício, porque o vício é uma coisa que antigamente existia. No tempo de Cristo era comum haver pessoas talvez viciadas em bebidas. E ali tinha tantas pessoas, tantos corações, cada um com um problema diferente, com uma dificuldade diferente. E a história diz que tinha muitos doentes também naquele lugar. Mas Jesus, quando olhou para a multidão aflita, o texto diz que Jesus sentiu compaixão. Jesus sente compaixão da humanidade. Essa humanidade que muitas vezes também tem as suas mazelas, os seus problemas, os seus traumas, os seus medos. Jesus sente compaixão de cada uma das pessoas. Jesus olha para o mundo, essa vasta multidão, e ele vê cada problema que cada indivíduo aqui passa. E Jesus sabe quais são os problemas seus. E o texto diz que ali tinha pessoas também doentes e Jesus curou todas as doenças. Não existe problema que Jesus não solucione. Não existe doença que ele não cure. Não existe caso que ele não resolva. Porque ele é a solução de todos os nossos problemas. E aí diz que todos que estavam doentes naquele momento foram por Cristo curados. Isso quer nos dizer que Jesus resolve o problema de todas as pessoas, se todas as pessoas forem até ele. E quando o texto diz que ele sentiu compaixão, poderíamos dizer que ele sentiu amor por cada uma daquelas pessoas. Não sei quem talvez já lhe magoou, lhe feriu, talvez fisicamente ou com palavras. Eu só sei que Jesus Cristo, ele te ama. E ele sente as suas dores. E ele sente compaixão, amor imenso e intenso por você. E além de sentir as nossas dificuldades e querer o nosso melhor, Jesus olha para a humanidade e vê que a humanidade tem um grande problema. E esse é o maior problema da humanidade. O maior problema do mundo não foi a pandemia. O maior problema do mundo não foi a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda. O maior problema do mundo é que iniciou e começou lá no paraíso, lá no Éden, com Adão e Eva. O pior problema da humanidade sempre foi o pecado. E esse problema, Jesus olha para a humanidade e sente compaixão quando vê uma humanidade que está sofrendo com as consequências do pecado. Porque morte, guerras, doenças, pandemias, nada mais são do que consequências do nosso maior problema, que é o pecado.
O pecado que trouxe tudo isso para a humanidade. E a Bíblia nos diz, em Romanos 3, verso 23, o santo apóstolo Paulo escreveu dizendo: todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Segundo disse esse homem santo de Deus em Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Somos necessitados de Deus. Há pessoas que vivem como se Deus não existisse, mas no fundo elas necessitam de Deus, porque a Bíblia diz que necessitamos de Deus. E o motivo é porque somos pecadores. Necessitamos de Deus porque o pecado nos torna pessoas necessitadas da graça, do perdão, do amor e da transformação que Deus quer fazer em nossas vidas. E esse é o maior problema que a humanidade está enfrentando atualmente, é o pecado. E Jesus olha para um mundo pecador e Jesus sente compaixão. E a Bíblia nos diz, em João capítulo 3, verso 16, o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3, verso 16, está escrito: porque Deus amou grandemente o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha direito à vida eterna. João 3,16 diz que todo que crê em Jesus terá a vida eterna, terá perdão. Mas o texto diz: Deus deu seu único Filho. Mas Deus deu Jesus para quê? Se você conhece a história, e creio que você conhece, a história é conhecida. Deus deu seu Filho para morrer na cruz. Deus deu seu Filho para sangrar até a última gota no Calvário. Deus deu seu Filho para viver 33 anos nessa terra em privação, em tentação, em provas, e no final ter uma morte dolorosa e humilhante numa cruz. E graças a esse Deus, o seu Filho ressuscitou. Amém? Mas antes disso ele passou por provas, tentações. Deus deu seu Filho para sofrer por nós. E por quê? Diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo. E quando diz que Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas. Cada um dos indivíduos que tem nesse planeta, que são pecadores, porque todos pecamos, diz a Bíblia. Cada um desses indivíduos, Deus olhou para cada um deles e sentiu também compaixão da humanidade. Assim como Jesus olhou para a multidão naquele dia e sentiu compaixão, Deus um dia olhou para a terra e viu a humanidade pecadora e sentiu compaixão da nossa situação. E para você e eu, diz o texto, não perecer, não morrer, não perder a vida eterna, Deus amou tanto o mundo, grandemente o mundo, e deu o melhor que o céu tinha, deu Jesus. E por isso o santo apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, Paulo diz o seguinte: Jesus Cristo, nossa esperança. Está na Bíblia, pode depois conferir, 1 Timóteo capítulo 1, verso 1. Jesus é chamado de nossa esperança, nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança. E por que Paulo escreveu isso? Paulo escreveu isso porque Paulo sabia que a esperança da humanidade que está em pecado é o perdão que só encontra em Cristo. A esperança para um jovem que talvez está preso nas drogas é apenas Jesus Cristo. A esperança para uma família que está sendo talvez destruída pelo inimigo é Jesus Cristo. A esperança talvez para uma jovem que pensa em suicídio e não vê motivo para viver, a esperança para ela ainda é Jesus Cristo. Porque Jesus, diz o apóstolo Paulo, é a nossa esperança. E ele diz, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é apenas a esperança, Ele é o Senhor. Por isso que nessa noite Ele chamou você de maneira soberana, e você está aqui ouvindo. Por isso que Ele marcou esse culto aqui nessa rua, para você ouvir essa mensagem. Porque Ele é Senhor. Ele ordenou para você estar ouvindo. E você talvez não veio para cá, mas está em casa, está ouvindo também essa mensagem.
E a Bíblia nos diz, em Provérbios 28, verso 13, o sábio homem Salomão escreveu, movido por Deus, Provérbios 28, verso 13, ele diz: quem confessa os seus pecados e abandona, este vai encontrar misericórdia. Amém? Amém. Quem confessa e abandona. Deus não quer longas penitências. Deus não quer sacrifícios imensos. Deus só quer que você confesse. O que é confessar? É chegar diante de Deus e reconhecer os seus erros. Dizer: Senhor, eu reconheço minhas falhas. Reconheço minhas falhas como filho. Reconheço minhas falhas como marido. Reconheço minhas falhas talvez como esposa, como profissional, como cidadão. É só reconhecer os seus pecados e confessar. E depois que você confessa, é abandonar. E o que é abandonar? É deixar para trás e aceitar a vida que Deus te oferece nessa noite. Uma nova vida. E não se prender mais aos erros do passado. Confessou a Deus, passo para frente, uma nova vida. E o texto nos promete, a Bíblia promete, você vai encontrar a misericórdia de Deus. Ah, mas já fiz tanta coisa, não importa. Diz a palavra de Deus: se confessa e abandona, você encontra misericórdia. Mas já fiz tantas coisas terríveis, não importa. Talvez você possa pensar: mas eu já fui até mesmo preso por causa dos meus erros. Não importa. Se você confessa os seus pecados, reconhece as suas falhas e procura ter uma nova vida, abandona os seus pecados, você terá a misericórdia de Deus. E diz a Bíblia, Jesus falou em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus disse: venham até mim, todos, venham, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam comigo, porque eu sou manso, sou suave e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para vossas vidas. Jesus disse: venham até mim, venham até mim. Você só precisa ir até Jesus e entregar o fardo que está na sua consciência a Ele, falar com Ele, e Ele diz: venham até mim e vocês encontrarão descanso. Falo com alguém que talvez está me ouvindo nessa noite, que não está conseguindo mais dormir. São os problemas, são os medos, são os erros. Mas se você vai até Jesus, Ele diz: eu vou dar descanso para você. Quer descanso de verdade? Vá até Cristo, você encontrará descanso. Ele diz: venham até mim e encontrarão descanso para as vossas vidas. A sua vida precisa de paz, de descanso. O texto diz: vão até Jesus e aprendam com Cristo, aprendam com a sua palavra, aprendam com o seu evangelho, aprendam com seus conselhos sagrados, aprendam com as sagradas escrituras. Siga cada conselho de Jesus, que você será mais feliz, terá paz e vai encontrar descanso para o seu coração turbado e angustiado. Enquanto a irmã Manu vai louvar nesse momento, eu queria que você refletisse nesse hino e você fosse até Jesus em oração. Enquanto ela vai cantando, pode fechar os seus olhos e orar a Deus e confessar os seus pecados, e você vai ser perdoado nessa noite por Cristo, e você encontrará a misericórdia, e você vai ter o descanso que só Jesus pode lhe dar. Amém. Malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu,
foi quebrantado, grande dor sofreu, e foi o meu pecado que ele recebeu, sem ver bondade, chorou, e foi o meu pecado que Jesus carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em nosso lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou nosso lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar para nos salvar. Morto foi Jesus, o Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o nosso lugar. Ele sofreu por amor a mim e a você. Com malfeitores morreu. Por minha culpa, Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu. Foi o meu pecado que ele recebeu, sem bondade, chorou, e foi o meu pecado que Jesus carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em nosso lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra nos salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre
último versículo da noite. Romanos capítulo 5, verso 10 diz que fomos reconciliados com Deus através da morte do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Esse texto é lindo. Fala de reconciliação com Deus. Muitas vezes nos afastamos tanto de Deus que parece que até somos intrigados, talvez. Muitas vezes podemos nos afogar no pecado, estar longe do plano de Deus. Mas nessa noite Ele nos diz que em Jesus é o caminho que não que Deus quer para a sua vida. Que você não está seguindo a vontade de Deus. Essa é a noite de você reconciliar-se com Deus. E o caminho para você reconciliar com Deus, diz aqui em Romanos 5, verso 10, o caminho é Jesus Cristo. Fomos reconciliados com Deus através da morte do seu Filho Jesus Cristo. Cristo morreu de braços abertos, esperando a humanidade de braços abertos. E agora está o momento da humanidade de ir até Cristo e aceitá-lo. E como ele diz, venham até mim e encontrem descanso. Venham até mim e sejam salvos. Venham até mim e encontrarão misericórdia. Hoje é a noite de ir até Deus, porque é a noite que Ele te chama nesse momento. Queria convidar você que se encontra aqui, e você que está em seus lares ou nas suas calçadas, ouvindo essa mensagem, a nessa noite reconciliar-se com Deus, a orar conosco, para pedir ao Senhor o perdão, a reconciliação com Ele. E dizer, Senhor, reconhecemos que o Senhor é o nosso Salvador e Teu Filho Jesus Cristo. E queremos a Tua misericórdia. Reconhecemos os nossos erros e pecados cometidos até aqui. E queremos abandonar cada erro que não é da Tua vontade. Cada coisa que não é do Teu agrado. Queremos deixar nessa noite para trás, para aceitar a Tua boa, perfeita e agradável. Se você quer ir até Jesus nesse momento, em oração conosco, para encontrar a misericórdia de Deus e encontrar descanso para a sua vida, se você quer, feche seus olhos aí onde você está e ore com a gente. Oremos. Santo Deus, bom Pai, reconhecemos todos os nossos pecados e te pedimos perdão por tudo aquilo que possamos ter feito que não te agradou. E que o Senhor nos dê força a cada dia para abandonar aquilo que não é o teu querer e seguir reto e firme na tua vontade que está na tua santa palavra. Reconhecemos que o Senhor Jesus é a esperança que o Senhor nos concedeu, porque através da morte dele temos o perdão agora de nossos pecados. E te pedimos por teu Filho que morreu por nós, nos perdoa. Te pedimos por teu Filho que ressuscitou por nós, nos perdoe. Te pedimos por teu Filho que intercede por nós, vivo no céu, nos perdoe. E te pedimos por teu Filho que vai voltar entre as nuvens dos céus para julgar vivos e mortos, nos perdoe nesse momento. E nos conceda a salvação, a misericórdia, e nos dê força para abandonar os nossos erros, dê força para irmos até Jesus todos os dias em nossa vida e aceitá-lo como nosso Salvador e o Senhor de nossa história. Te pedimos a tua bênção em nossa vida, hoje e sempre. Te pedimos que tire todos os problemas que estão atormentando o nosso coração e nos dê descanso, porque cremos e pedimos em nome de nossa esperança, Jesus Cristo. Pedimos em nome dele. Amém. Lembre-se de uma coisa: a palavra de Deus é a verdade, e só ela pode santificar e mudar a sua vida. Queria nesse momento convidar a nossa irmã Aldiane, para falar com vocês rapidinho sobre algo muito bom para vocês. Boa noite, amados. Boa noite. Nós louvamos a vida.